Graças e paz, amados, amém? Quero convidar a amada igreja a se fazer em pé nesse momento, em reverência à palavra do nosso Deus. E abramos nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 8 de Lucas, versículo 22 ao verso 30 e depois o verso 35. Amém? Acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento do lago. Correndo eles o perigo o assocobrar. Chegando-se a ele, despertaram dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhe disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este, que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Então rumaram para a terra dos Garazenos, fronteira da Galileia. Logo, ao desembarcar, veio à cidade ao seu encontro o homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa, algum, porém, vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e disse em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Verso 35, amados. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Amém? Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Pai, estamos mais uma vez aqui diante de Ti, suplicando o Teu socorro, a Tua graça, a Tua misericórdia, suplicando a ação indispensável do Espírito Santo para que alguma coisa aconteça em nossa vida nesta noite. Nós pedimos que Tu estendas a Tua mão em nossa direção e que por misericórdia Tu venhas responder às nossas interrogações mais profundas, cicatrizar as feridas abertas, curar a alma e o corpo e o espírito onde quer que cura seja necessária, e trazer, ó Deus, libertação, quebra de cadeias, de algemas, trazer seguranças e certezas para o coração. Pedimos que Tu operes assim para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Gosto muito da expressão que surge no início do verso 32, que diz: aconteceu que num daqueles dias. Esta frase, num daqueles dias, é para mim extremamente confortável, porque não se trata de um dia especial, de um dia daqueles chamados santos, de um dia separado, de um dia que não seja um dia da normalidade, da rotina. Mas a Bíblia diz que simplesmente aconteceu num daqueles dias, um dia qualquer, um dia em que a vida acontecia, um dia em que a história caminhava, um dia em que o ministério de Jesus era desenvolvido da forma mais natural. Num daqueles dias, Jesus, que tinha sua residência fixada à beira-mar, na cidade de Cafarnaum, para onde se mudara no início do seu ministério, ao receber a notícia da morte de João Batista nas mãos de Herodes, deixou Nazaré, desceu dos contrafortes da Galileia e fixou a sua residência na praia, à beira-mar. E ali,
às margens daquele lago de Genezaré, o mar da Galileia, ele realizou alguns dos mais extraordinários milagres de sua vida, curou muita gente, libertou muita gente, chamou, convocou, vocacionou a sua equipe, pregou mensagens memoráveis, inesquecíveis e que mudaram a vida de muitas pessoas. E foi num daqueles dias, um dia normal, rotineiro, desses que a gente vive como gente normal, que ele resolveu sair de barco. E diz o texto que ele convidou os seus discípulos para que entrassem naquele barquinho. E o convite foi formulado na seguinte frase: vinde, passemos para outra margem. E eles entraram, e eram homens experientes, a maioria deles era formada de pescadores, gente que vivia na praia, no mar, mãos calejadas, tez bronzeada, gente sofrida, cuja sobrevivência vinha daquelas águas que para eles praticamente não traziam muitos segredos. E a travessia começou, quem sabe tendo à direita a beleza da cidade de Tiberíades, à esquerda os montes que formam as colinas de Golã hoje. Mas acontece, diz o texto, que lá para as tantas tudo ia tão bem, quando repentinamente uma tempestade toma conta daquelas águas do lago de Genezaré. Este era um fato possivelmente bem rotineiro, porque o mar da Galileia está situado entre os contrafortes da Galileia e as colinas de Golã, e poderosas correntes de vento descem do Hermon e passam naquela grande depressão. Até hoje isso acontece, de tal forma que durante 3 meses do ano, ainda hoje a navegação é proibida nas águas do lago de Genezaré, do mar da Galileia. E eles são tomados por uma destas repentinas tempestades. E diz o texto que o barco começa a ser jogado e torna-se como uma pequena casca ao sabor daqueles vagalhões enormes, daquela ventania incontrolável. Eles são envolvidos, engolfados por uma tempestade aterradora, e eu imagino quão aterradora era pelo fato de que homens experientes, homens nascidos, crescidos e vividos na praia, pescadores de mãos extremamente experientes e calejadas, se apavoraram, se inquietaram. E diz o texto que enquanto toda esta cena acontece, esse drama se desenvolve, Jesus de Nazaré, à proa do barco, dorme o mais abençoado e tranquilo de todos os sonos, como se tivesse um daqueles colchões queen size de 2x2 que nós tanto gostamos quando surgem à nossa frente. Amém? E eles começam a ficar incomodados, mas diz: será que só esse indivíduo é alienado? Está à margem? Que indiferença é essa? Nós vamos morrer, esse negócio vai afundar, nós vamos parar no fundo do lago, nós vamos perder a vida. E ele não toma nenhuma iniciativa, não faz nada, não se mexe, não se move. Afinal de contas, que Messias é esse? Estático, imóvel. E eles então resolvem acordar Deus. De vez em quando a gente quer fazer isso. Se Deus parece que está dormindo, eu vou dar um jeito de acordá-lo. E diz: o senhor não está lembrado que era para me abençoar hoje? E eles acordam Jesus e questionam e dizem: será que o senhor não vê o que acontece? Nós vamos afundar e o senhor não toma nenhuma medida. E diz o texto que Jesus põe-se de pé à proa do barco. E eu admiro esse equilíbrio extraordinário de Jesus, porque ficar de pé na proa de um barco em plena tempestade não é brincadeira. E ele põe-se de pé e agora dirige-se ao mais inimaginável de todos os auditórios, o vento e a água, e fala. O verbo de Deus abre a boca, ele dirige-se ao vento, aos elementos da natureza. Hoje a gente lê isso de forma banal. Acontece que ao dar aquelas ordens, dizendo ao mar: acalme-se, ao vento aquiete-se, ele mexeu com a estrutura atômica de todas as coisas. Ele fez com que o mundo, o cosmos, as forças tremendas da água e do vento, elementos poderosos, o obedecessem, porque diz a Bíblia que quando ele acabou de falar, houve paz, houve sossego, a água ficou tranquila e eles puderam seguir viagem. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, meus amados,
começamos a perceber algumas coisas interessantes e boas para a nossa vida. A primeira lição que esse texto me traz, e ainda nessa madrugada eu acordei com a força dos ventos, uma ventania tremenda que aconteceu na madrugada de hoje, e que me parece, como resultado dessa ventania meio aterradora, tivemos um céu muito azul, depois de muitos dias de chuva. Eu comecei de madrugada acordado a refletir sobre este texto. E a primeira coisa que me vem aos olhos é que muitas vezes, por causa da tempestade, nós esquecemos as promessas de Deus, não é verdade? A luta, a angústia, a tribulação, as ondas, o pavor, a agonia são tão grandes, as coisas parecem tão incontroláveis, parecem que as rédeas saíram da nossa mão, e bendita seja a hora em que nós perdemos o controle das coisas, muitas vezes. Parece que nós não temos mais o domínio da situação. Já é aquela hora em que você fala com o filho, ele não ouve. É aquele momento em que você tenta ponderar, argumentar, conversar. Suas palavras parecem que batem numa parede de cristal, não produzem nenhum efeito. Você perde o controle, o domínio, a direção, as rédeas da situação. E nesses instantes, quando a tempestade cresce, as ondas aumentam na nossa vida, uma das primeiras coisas que lamentavelmente acontece conosco é que nós esquecemos as promessas que Deus faz e fez à nossa vida. Parece que as palavras do Senhor para a nossa vida desaparecem. Parece que as promessas são as primeiras a se afogarem ou a serem afogadas nos vagalhões do temporal. Observem, voltemos ao início do texto. Quando Jesus convida aquele grupo de discípulos dele, ele diz assim: vinde, passemos para outra margem. Eu gostaria que você dissesse comigo esta frase. Você vai repetir isso aqui, escute. Vinde, passemos para outra margem. Vamos lá? Vinde, passemos para outra margem. Este foi o convite. Agora, quando eu começo a analisar o caráter, a personalidade de Jesus, hoje, aqui no ar-condicionado, é verdade, depois de ter tido um almoço privilegiado, na expectativa abençoada de jantar daqui a pouco, é mais fácil, eu reconheço, analisar as coisas. Não há nenhum barco, nenhuma tempestade, nenhum vagalhão, está tudo muito bem, saúde, graças a Deus por isso. Mas eu começo a ver o seguinte, amados irmãos, Jesus disse assim para eles: passemos para outra margem. Então hoje a conclusão que eu chego é muito simples. Se ele disse que era para ir para outra margem, eu pergunto a esse auditório inteligente, qual era a probabilidade do barco não chegar à outra margem? Zero. Muito bem, boa resposta, zero. Se ele disse, é para o lado de lá que vamos, não havia a menor chance do barco ficar no meio do caminho, porque afinal, quem chamou para ir para o outro lado foi Jesus de Nazaré. E o caráter de Deus espelhado na Bíblia me ensina que quando ele começa, ele termina. Não há um fato registrado em toda a palavra de Deus deixar uma obra inacabada, começar e não terminar. Não há elefantes brancos por aí deixados por Deus. Quando ele começa, ele termina. Quando ele inicia, ele vai até o fim. Louvado seja o seu nome. E ele disse àqueles discípulos: entrem no barco, passemos para outra margem. Então eu sempre digo, era mais fácil o Titanic ou o Titanic afundar ali do que aquele pequenino barco. Todos os transatlânticos do mundo poderiam ali afundar, ir para o fundo do mar da Galileia, mas aquela casquinha de barco jamais afundaria, porque o seu destino era o outro lado. Amém. Quem sabe disso dorme. Não era sono, talvez, um sono exagerado. Era o sono produzido pela certeza. Tem coisa mais gostosa do que o sono da certeza? Porque uma das coisas que mais produzem insônia é a incerteza, é a insegurança. Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que vou receber meu salário? Será que eu vou perder o emprego? Isso é uma fábrica de insônia. Mas a certeza produz um sono gostoso, e Jesus dorme o sono dos sonos em meio à tempestade, porque sabia que haveria de chegar ao outro lado. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é pertinente a mim e a você. Há muitos de vocês aqui que estão vivendo suas tempestades.
E basta olhar para as cabecinhas que confirmam para a gente ter certeza disso. Há muitos de vocês que, a seu próprio modo, vivem sua travessia. Ah, pastor, vinha tudo bem, as águas estavam tão boas, mas de repente, de um dia para o outro, o vento começou a soprar. As tempestades surgiram, é doença para um lado, crise financeira para o outro, dívida para outro lado, ameaça de desemprego, é uma agonia, é o marido que começa a se tornar um iceberg dentro de casa, é a esposa que já não se satisfaz com nada, são os filhos que se isolam e o diálogo que é rompido. E você começa a dizer, pastor, as tempestades estão chegando, eu já sinto que nuvens negras se levantam no horizonte. E eu quero lhe dizer nessa noite, não como fruto de emoção ou delírio de pregador, mas construindo a minha afirmação sobre esse alicerce imutável que é a palavra de Deus, que tenha calma, meu irmão e minha irmã, porque Ele lhe chamou foi para chegar do outro lado e não para ficar no meio do caminho. Você vai chegar. Para a tristeza do inferno, eu lhe digo em nome de Jesus, se Ele lhe chamou, você vai chegar do outro lado. Pode chegar molhado, pode chegar enjoado de tanto balanço. Se você for como eu, só a misericórdia de Deus. Uma vez eu fiz uma viagem no Mar Negro de navio com o Caio, e chegamos os dois deitados no chão, pra vocês terem uma ideia. E depois eu passei 3 ou 4 dias assim, querendo sintonizar, e a minha cabeça não tinha jeito, que eu não, até em navio ancorado eu enjoo. É difícil para mim. Então você pode chegar do outro lado enjoado e nauseado, mas vai chegar em nome de Jesus. Portanto, não olhe para as ondas, não olhe para a tempestade, não pense que o seu Deus está indiferente, alienado, esquecido, omisso, mudo, calado. A hora em que Ele há de se levantar na sua vida, da proa do barco, encarar a tempestade e mandar que ela se aquete para a honra e para o louvor do seu nome. Só não permita, querido, querida, que a força do temporal faça você esquecer das promessas de Deus para a sua vida. As promessas de Deus são mais certas do que minha presença neste púlpito hoje à noite. Promessa de Deus é jornal de ontem, já está cumprida em nome de Jesus. Falta só se concretizar. Portanto, eu peço ao Senhor que o Espírito Santo nesta noite reavive agora no seu coração e na sua mente as promessas de Deus para a sua vida, que já andavam esquecidas, encobertas, empoeiradas pela tempestade, pela luta, pelo temporal, que elas agora sejam reavivadas em nome do Senhor. A segunda coisa é que quando o temporal é muito grande, a gente corre o risco até de desconhecer o próprio Deus. Observem o que está aí. Depois que Jesus acalma tudo, os discípulos dele, não estamos falando de ateus, de incrédulos, não estamos falando aqui de agnósticos, não estamos falando aqui de gente que não conhece Deus, eram os discípulos dele. Diz a Bíblia que depois que o milagre aconteceu, eles olharam uns para os outros e disseram, quem é esse? Imagine. Quem é esse? Ora, como quem é esse, se foi ele que o chamou? É que a mente conturbada, sob o peso da opressão do temporal, ela pode reagir de uma forma absurda. Lá no livro de Atos, do capítulo 23, o apóstolo Paulo diz que perseguiu tanto a igreja de Jesus que obrigou santos a blasfemarem. Como é que você entende um santo blasfemando, a não ser sob uma profunda pressão psicológica? Portanto, nós corremos o risco de, em estando sob pressão, debaixo de temporais, debaixo de tempestades, em agonia de alma, nós corremos o risco de ter os olhos fechados para a realidade de Deus em nossa vida, de Jesus em nosso barco, e quando o milagre acontece, a gente está tão produzido pela tempestade, que pode chegar a esse extremo de dizer, mas quem foi esse que resolveu o problema da minha vida? Foi Deus, meu irmão. Mandou quem você não esperava, usou quem você não imaginava, agiu por caminhos que você sequer podia sonhar, e a coisa foi resolvida em nome de Jesus. Amém? Você nunca tente imaginar como Deus age, porque não tem jeito.
Deus é tão inteligente, tão criativo, tão imaginativo, porque aí você diz, ele vem por aqui, ele vem pelo outro lado. Vou lhe contar uma história verdadeira, embora pareça uma história meio bronca, digamos assim. Eu conheci um irmãozinho nosso, muito simples, era um homem analfabeto, um homem da roça, mas um homem apaixonado pelo Senhor. O seu nome era Luiz Antônio. E um dia ele foi a um culto, estava doente. E o pregador, na mensagem, falando do reino de Deus, lá para as tantas usou a seguinte expressão: Deus está no meio de vós operando. E sabe como isso entrou na mente dele? Sabe como foi que a mente dele fez a leitura dessa frase? E só fez porque era um homem simplório. Ele disse, a minha doença é no estômago, então é no meio do corpo. Se Deus está no meio de nós, Ele está no meio de mim. E dizem alguns que foi autossugestão, mas o fato é que Luiz Antônio foi curado em nome de Jesus. Porque Deus é imaginativo. Não deixe que a tribulação, o horizonte negro, as tempestades façam com que no seu barco você desconheça o poder de Deus na sua vida. E finalmente eles chegam do outro lado, amados irmãos, felizes, alegres. Mas o que eles não sabiam é que a verdadeira tempestade não foi a que passou, é a que estava para chegar. Essa tempestade que passou era uma aula, era a pedagogia de Deus. A verdadeira tempestade seria a que eles enfrentariam agora. Porque diz a Bíblia que quando eles descem ali em Gadara, ao encontro de Jesus vem um homem possesso, endemoniado, atribulado. E observem a descrição que a Bíblia faz desse indivíduo. Diz a Bíblia que tentavam prendê-lo com cadeias e grilhões, mas ele despedaçava tudo, era uma força sobrenatural. Ele era impelido pelo demônio para o deserto, não conseguia viver em sociedade, não conseguia viver em comunidade, não conseguia viver com a família, com os amigos. O diabo, o demônio, o psiquismo que nele se instalara, para usar uma linguagem mais contextualizada, o empurrava para o deserto, para o isolamento. E diz a Bíblia que ele dormia nas sepulturas, dormia nos sepulcros, não tinha prazer em estar no lar, com a família, numa casa, num lugar bom, digno, confortável. Antes passava suas noites dormindo sobre sepulturas. Esse era o perfil de um homem possesso, endemoniado, com a tempestade na alma, com a tempestade no coração. Essa é que era a verdadeira tempestade. É possível que Jesus tenha feito os seus discípulos passarem por esse contexto tempestuoso antecedente para que eles fossem pedagogicamente treinados para enfrentar a verdadeira tempestade. É como se o Senhor dissesse, vocês estão impressionados com a fúria objetiva, vocês vão ver a força da fúria subjetiva. Vocês estão impressionados com a desordem da natureza, vocês vão ver o que produz a desordem da alma. Vocês estão impressionados com o que o vento e a água podem fazer e apavorar, vocês vão ver o que acontece com a alma, com o coração, sob a força de uma tempestade maligna, sob a força de um temporal do inferno, sob a força de psiquismos que ali se instalaram em forma de manias, de sugestões, de pensamentos aniquiladores, de obsessões que estavam matando, destruindo, arruinando aquela vida. Agora há pouco, entre o último culto das 5 e este, o telefone tocou ali no gabinete e eu atendi, era para mim, e do outro lado uma jovem de 18 anos, não é da igreja, aos prantos, misturando palavras com soluços, ouviu uma mensagem pregada agora às 5 da tarde na rádio. O Espírito tocou-lhe profundamente a alma. E essa menina me confessou algumas coisas de sua vida e disse, pastor, eu estou morrendo, 18 anos de idade. Se o senhor não me conhece, mas eu não tenho paz, eu não durmo, eu não como, eu estou me acabando, definhando. A minha mente está cheia de hábitos, de manias.
de questões, de interrogações. Uma questão puxa outra, uma interrogação puxa outra, uma investigação puxa outra. Eu não tenho mais paz, tudo há um porquê. Em tudo eu quero saber a razão das coisas. Eu não consigo mais viver naturalmente a minha vida. Pelo amor de Deus, tenha misericórdia de mim, me socorra. Eu trouxe uma palavra de conforto, de consolo para o coração dela. Pedi que terça-feira ela entrasse em contato comigo. 18 anos, a alma em tempestade, a alma absolutamente dominada por psiquismos destruidores, por manias, por hábitos horrorosos, por obsessões que estão minando, tirando o sossego, as energias. A vida daquela menina está vazando por um buraco na alma. Foi assim que Jesus encontrou esse moço. Uma tempestade terrível. Mas aquele que acalmou a tempestade das águas, acalmaria também a tempestade daquele coração. Diz a Bíblia que quando aquele homem se aproximou de Jesus, os espíritos malignos que tomavam a sua mente, os psiquismos que governavam a sua vida, as coisas que produziam manias na sua mente, olharam para Jesus e disseram: vai embora, o que é que temos nós a ver contigo? Por que viestes aqui? Ao que Jesus pergunta, dizendo qual é o nome, qual é o teu nome, e eles dizem legião, porque somos muitos, significava que eram milhares. E Jesus encara o diabo e aquela alma sofrida, agoniada. Eu fico imaginando, irmãos, às vezes uma noite de tormento, de insônia, já nos deixa abatidos para o resto da semana, sem energia. Agora imagine uma vida em agonia, a alma em tempestade. E Jesus olha para aquelas entidades malignas e diz: saiam dele. E diz a Bíblia que aqueles espíritos saíram e se jogaram sobre os porcos que ali estavam e fizeram com os porcos o que queriam fazer com ele. Levaram à morte, precipitaram aqueles animais no abismo e todos eles morreram. Essa é a grande tempestade. As tempestades destruidoras são aquelas que acontecem no coração. As tempestades da alma são muito mais destruidoras, nocivas e violentas do que as tempestades objetivas, sejam elas do mar, de qualquer lugar da natureza. O que os discípulos precisavam aprender é que se aquela água e aquele vento em tempestade, em temporal, era pavoroso, muito pior eles viriam no coração e na alma daquela criatura de Deus. Agora, para encurtar a história, o homem foi liberto em nome de Jesus. Quando Jesus falou, os demônios bateram em retirada. A sua mente foi purificada, lavada, limpa. A palavra do Senhor, o verbo de Deus, produziu cura. E eu quero chamar a sua atenção para o verso 35, e a mudança repentina, e como essa tempestade subjetiva foi acalmada. Então saiu o povo para ver o que se passara. Isso foi rápido. E foram ter com Jesus, e de fato acharam o homem, ele, o da tempestade interior, que vivia nu, diz a Bíblia, porque era daquele tipo que por causa dos seus traumas precisava chocar a sociedade, produzir escândalo, de certa forma chamar a atenção para a sua doença, a fim de que fosse confortado com o sentimento de piedade que vinha dos outros. E para que isso acontecesse, ele chocava, ele escandalizava, ele andava nu. O texto diz que ele andava sem roupa, para provocar escândalo, isso numa cultura de Oriente Médio há 20 séculos atrás. Mas o texto diz que quando o povo chegou, olhe como a tempestade foi acalmada. Encontraram o homem primeiro vestido, já estava vestido, bem vestido, já não precisava mais chocar, já não precisava mais agredir, já não precisava mais produzir choque nas pessoas, já não precisava mais chamar atenção sobre si. O seu problema estava resolvido, ele estava resolvido com ele mesmo, e houve paz no coração. Não precisava mais de exageros exteriores para chamar a piedade dos outros. O que andara nu para chocar, agora estava vestido. A segunda coisa, nesse homem que vivia sendo impelido pelo diabo para o deserto, para viver isolado, sem comunhão, sem amigos, sem família.
Observe o que diz a Bíblia, e eu amo esta expressão, em perfeito juízo. Às vezes eu digo a Carmen, esse indivíduo, depois dessa hora, tinha mais juízo do que eu. Estava curado. Eu amo esta frase, perfeito juízo, centrado. Nenhum de nós possivelmente está tão centrado como ele ficou naquela hora. Ele foi para o verdadeiro eixo psicodinâmico, pensava certo e agia certo, curado, liberto, em nome de Jesus, amém? Não é maravilhoso? Antes, agoniado, fugindo para o deserto, não queria saber de família, fugindo de casa, dormindo na rua, dormindo nos sepulcros. Isso me lembra a cidade do Cairo, no Egito, onde há um grande cemitério, e há pessoas que moram, trabalham de dia e moram e dormem ali, nas catacumbas daquele grande cemitério. Esse indivíduo era tomado por essa obsessão, agora está vestido, e diz a Bíblia, em perfeito juízo. Podia tratar a cabeça de qualquer um, podia ser analista, agora, podia produzir cura. E em último lugar, para quem vivia correndo a vida, olhe como ele foi encontrado, assentado aos pés de Jesus. Mudou, hein? Que mudança tremenda. Agora eu pergunto a você, olhe para mim, qual foi a tempestade maior? A do barco ou a dessa vida? Qual foi o milagre maior? Acalmar uma tempestade objetiva ou acalmar uma tempestade subjetiva? Este foi o grande milagre de Jesus. O primeiro também foi. E isso me ensina uma coisa, que todos os vagalhões da minha alma, todas as correntes marítimas que tentam agitar minha alma, elas são absolutamente acalmadas quando o Filho de Deus fala. Quando o Senhor fala, e o Senhor fala por sua palavra. Você não pode imaginar a riqueza que é ter esse livro em mãos, para que o Espírito Santo comunique esse livro ao seu espírito. Eu lembro, quando eu abri meu coração na minha conversão para 7 pastores, e desfolhei toda a minha vida. No outro dia, um dos pastores ligou para mim e disse, como é que você está se sentindo? E eu disse, meu irmão, eu me sinto como se tivesse colocado Cepacol na minha mente. Está limpa, refrescada, gostosa. E eu disse a ele, o interessante é que ontem, as coisas que eu tinha medo ontem, hoje não tenho mais. As coisas que me apavoravam ontem, não me apavoram mais. O que ontem para mim era sinal de morte, hoje é sinal de vida. As tendências que eu tinha ontem, hoje não tenho mais, tenho para o outro lado. Os apetites de ontem morreram, hoje são novos em nome de Jesus. A tempestade foi acalmada. E eu que hoje durmo tão pouco, naquela noite eu fui dormir, acordei às 4 do dia seguinte. Eu disse, o que foi que houve? O que é que houve? Sabe o que houve? Paz no coração. Tempestade acalmada em nome de Jesus. Querido, encerrando, não há roupa bonita, maquiagem sofisticada, belos penteados, lentes de contato, sapatos finos que possam acalmar a tempestade de uma alma. Só quem acalma essa tempestade é Jesus de Nazaré. E o impressionante é que essa tempestade se aloja na vida do adolescente. Você pensa que adolescente não vive tempestades? Vive. Essa tempestade se aloja na vida do jovem, na vida do adulto, na vida do ancião. Essa tempestade, de forma sutil, vai se formando. Os pilotos, eles têm uma capacidade enorme de fazer uma leitura do céu, e vez por outra eles dizem assim, há um sistema de informação. Eles percebem de longe, tempestade vem aí, vem coisa aí, e só quem tem poder para acalmar a sua tempestade é Jesus de Nazaré. Curve a sua cabeça. Eu não sei qual o temporal de sua vida,
e nem preciso saber. Pode ser uma doença cuja progressão é assustadora. Pode ser uma crise financeira que vem como uma bola de neve, descendo a montanha e você só esperando um impacto, sem nada poder fazer. Podem ser negócios minguando, tempos difíceis. Pode ser que você, na sua empresa, no seu escritório, comece a perceber um sistema, informação, nuvens negras surgindo no horizonte. Pode ser a família, em um filho que se desliga de você, que some na vida, que se envolve com vício, que anda com companhias destruidoras e você absolutamente impotente para acalmar isso. Pode ser na repentina mudança do cônjuge, que esfriou de repente, que de repente se tornou indiferente, ou no outro extremo tornou-se agressivo, violento, violenta. Seja essa violência física ou verbal. A alma com tempestade, a luta terrível contra o pecado, a vontade de não cair, mas cai, a vontade de não repetir os fracassos, mas repete, os anos de luta contra essas ondas que esmagam, sonho que você tem de se ver livre da prática de determinada transgressão, mas não consegue. Nessa noite tranquila e gostosa, eu quero lhe dizer que o grande acalmador de tempestades está aqui, e seu nome é Jesus. Ele quer levantar-se na sua vida para dizer ao vício que lhe destrói, a transgressão que lhe domina, a obsessão que mina suas energias, as manias, as intermináveis interrogações da sua mente, os questionamentos que são como dízima periódica que nunca acabam e que lhe angustiam, essas obsessões compulsivas, hábitos dos quais você quer se livrar e não consegue, e você às vezes tem vontade de dizer: eu me rendo, eu sou isso, assumo o fracasso, a derrota. Eu quero lhe dizer agora, em nome de Jesus, calma. Há alguém no barco, alguém que quer acalmar a tempestade da sua alma, do seu coração. E as pessoas vão olhar para você de um dia para o outro e vão dizer: puxa vida, quem é esse? Quem é essa? Ontem era agressivo, indiferente, irresponsável, mentiroso, alienado, viciado, obcecado. Ontem, que tratamento foi esse que hoje o indivíduo está aí, é um campeão de saúde, saúde emocional, psicológica, física, espiritual? O que foi que houve? O que houve é que Jesus levantou-se no barco da sua vida e disse às ondas: calma, e ao vento: aquiete-se. Ao longo de 31 anos de ministério, eu já vi Jesus acalmar tempestades que você não pode sequer imaginar. Tempestades que jamais seriam acalmadas. Esses olhos viram gente profundamente transtornada e agressiva ou deprimida se transformar em seres lindos, contagiantes, fascinantes, exalando vida, vazando vida pelos poros, porque o coração foi acalmado por Jesus de Nazaré. Eu não sei qual sua tempestade, mas se você precisa deste Senhor para acalmar alguma tempestade na sua alma, no seu coração, que lhe tira o sono, lhe tira a paz, lhe empurra para uma vida de agonia,
e você quer libertação hoje em nome de Jesus, eu vou lhe pedir, fique de pé agora no seu lugar e nós vamos orar e clamar, e o Senhor vai levantar-se na sua vida. Escute o que eu estou lhe dizendo, e vai dizer ao vento: aquiete-se, e vai dizer ao mar: acalmem-se, e você vai descobrir que as tempestades interiores são vencidas pelo Senhor, e que muitas vezes as tempestades exteriores são apenas aulas preparatórias para a vitória das tempestades interiores. Amém? Reverendo Martorelli vai orar, e enquanto ele estiver orando, o Espírito Santo estará agindo aí no meio de vocês, tocando um e tocando o outro. E esse toque é o toque da libertação, da cura e do milagre, em nome de Jesus. Amém.